Olá pessoal, bem-vindos ao Expert Radiologia. Vamos dar continuidade à nossa série de aulas de ressonância magnética. Essa é a segunda aula, então se você não assistiu a primeira aula de introdução à ressonância magnética, eu peço para você retornar lá no canal, tem uma playlist, e assista a primeira aula, porque vai ser muito importante você ter assistido para compreender essa segunda aula, certo? Então, sem mais delongas, vamos começar a aula. Lembra que eu falei que foi mandado um pulso de radiofrequência e os spins ou os prótons do hidrogênio que estavam no plano longitudinal inclinaram e foram para o plano transversal, não é isso? Esse pulso é um pulso de 90 graus. Note só que a inclinação do exemplo que eu utilizei foi exatamente a inclinação de 90 graus. Então esse é um pulso de 90 graus, também chamado de pulso de excitação. Lembra também que eu falei que apenas esse pulso não seria o suficiente para a produção da imagem? Exatamente isso, não é o suficiente. Por isso a gente vai dar outro pulso. Só relembrando um pouco que quando a gente manda um pulso de 90 graus, esses spins do hidrogênio eles inclinam, vão para o plano transversal. Quando eu desligo o pulso de radiofrequência, esses spins começam a retornar para o plano longitudinal. Isso é chamado de defasagem. Então, logo após, vamos enviar um pulso de 180, que é chamado de um pulso de refasagem, e esse pulso vai fazer com que os spins consigam, em determinado momento, entrar em fase por um breve momento, e daí emitir um eco. E aqui está a imagem, como vocês conseguem observar, demonstrando exatamente uma sequência que a gente chama de spin eco, que é exatamente mandar um pulso de 90 graus, aguardar, começar a defasagem, a gente manda um pulso de 180, um pulso de 180 vai fazer com que haja novamente ali, os spins entrem em fase novamente, por um pequeno momento, e isso vai gerar um eco. E exatamente esse eco que a gente vai captar e transformá-lo em imagem. E logo após a gente vai ter outro pulso de 90 graus e esperar repetir o mesmo processo nessa sequência spin-eco. Bem, spin-eco é uma sequência que todo tecnólogo em radiologia que se interessa na produção de imagem por ressonância magnética deve ter uma base, deve ter um conhecimento. Por isso que o foco desse curso é explicar exatamente essa sequência spin-eco. Existem outras sequências como gradiente eco, fast spin-eco, e aí a variedade é muito grande. Quando vocês estiverem, caso você esteja estagiando, caso você já trabalhe em algum setor e esteja ali dando uma passadinha lá na ressonância, vocês podem notar que, dependendo da sequência, o barulho lá dentro é diferente. Então, isso se dá exatamente por essa diversidade de pulso, certo? Essas sequências de pulsos diferentes. Então, retornando a esse conceito, outra coisa que a gente deve lembrar em relação a essa sequência de pulso chamada spin-eco é que ela vai ter dois tempos que são super importantes para a produção da imagem, para o contraste da imagem, que é exatamente o TR, que é o tempo de repetição, ou seja, é o intervalo dado em segundos entre o primeiro pulso de 90 graus e o segundo pulso de 90 graus, e assim sucessivamente quando ele for repetindo a sequência. Então, é o intervalo entre os dois pulsos de 90 graus. É dado em milissegundos. E temos o tempo de eco, que é o intervalo entre o pulso de 90 graus e o eco que será emitido após o pulso de 180. Como vocês conseguem visualizar aqui no exemplo demonstrado. Um ponto também super importante para a compreensão dessas aulas e com compreensão do contraste da imagem é a gente lembrar das magnetizações em relação ao plano ao qual os spins se encontram. Então, se ele está no plano transversal, a gente vai ter uma magnetização no seu realce máximo no plano transversal, que é o XY. Agora, se ele estiver no plano longitudinal, se eles estiverem precessionando no plano longitudinal, a gente vai ter uma magnetização máxima no plano longitudinal,
certo? Então, daí a gente vai falar agora sobre dois componentes que são importantes a gente saber em relação à perda de magnetização ou ganho de magnetização, que a gente vai chamar de declínio ou recuperação. A gente precisa compreender a gordura e a água, o declínio e a recuperação da gordura e da água. E primeiro a gente vai mostrar aqui essa recuperação. O que seria recuperação? Note, você mandou um pulso de 90 graus, esses spins eles saíram do eixo longitudinal e foram para o eixo transversal. Quando você desligar o pulso de radiofrequência, eles vão começar a retornar para o eixo longitudinal, ou seja, eles começam a recuperar a sua magnetização longitudinal. Note só na imagem que tem ali escrito aí plano longitudinal, e quando eu estou retornando, eu chamo de recuperação longitudinal, ou seja, eu estou saindo do eixo transversal e recuperando a magnetização longitudinal. Então, tempo de recuperação significa que quando os spins estão no plano transversal e a gente desliga o pulso de radiofrequência, eles vão começar a retornar para a magnetização longitudinal. E nesse momento, a gente vai ter aqui a gordura e a água, e tem esse gráfico aqui mostrando que a água ela tem um tempo de recuperação mais lento, enquanto a gordura ela tem um tempo de recuperação mais rápido. Então, a gordura ela vai, os spins que estão ali na gordura, eles vão voltar ou ganhar, recuperar a sua magnetização longitudinal mais rápido do que a água. A água ela vai demorar um pouquinho mais para poder ir ganhando a sua recuperação longitudinal. Isso significa na imagem que a gordura, por ter uma recuperação longitudinal mais rápida, ela vai ter maior sinal, ou seja, vai ter hipersinal. E a água, por demorar mais tempo para recuperar a sua magnetização longitudinal, ela vai ter hipossinal, ou seja, a gordura vai aparecer clara e a água vai aparecer escura na imagem. Porque estamos falando aqui de uma recuperação longitudinal. E quando a gente fala de recuperação longitudinal, estamos falando do tempo T1. Lembra que o tempo T1 é quando os spins recuperam 63% da sua magnetização longitudinal. Então, se a gente está falando de recuperação longitudinal, estamos falando do tempo T1. Então, no T1, a gordura, que tem um tempo de recuperação mais rápido, ela volta mais rápido para o eixo longitudinal, ela vai ter um hipersinal, porque ela chegou primeiro. Já a água, que tem um tempo de recuperação para o eixo longitudinal, ela vai ser escura no T1. E quando a gente fala em relação ao plano transversal, note, aqui eu estou falando da recuperação longitudinal, recuperação do vetor longitudinal. Então, eu estou falando de T1. Agora, a gente vai falar de T2. A gente vai falar da perda da magnetização transversal. Porque, note só, eu mandei um pulso, certo? Os spins estavam ali precessionando no eixo longitudinal, eu mandei um pulso, eles começam a abrir, começam a precessionar no eixo transversal, certo? Então, no momento em que eu tiro o pulso de radiofrequência, eu começo a perder a magnetização transversal. Então, eu tenho um declínio da magnetização transversal. E esse declínio é mostrado aqui. E nesse declínio também a gordura ela vai perder mais magnetização transversal mais rápido do que a água perde. Então, quando a gente fala de magnetização transversal, estamos se referindo ao tempo T2. Lembra, o tempo T2 é quando a gente tem o declínio, ou seja, a perda da magnetização transversal em 37%. Então, nessa configuração que a gente falou, a gordura
ela perde mais rápido a magnetização transversal, ou seja, ela tende a voltar mais rápido. Se ela perde mais rápido a magnetização, ela vai ter pouco sinal quando for captada. Como a água ela demora um pouco mais para perder a magnetização transversal, ela vai ter um hipersinal. E como isso se dá na imagem? A gente vai observar aqui, como vocês conseguem observar nessa imagem, esse é um plano coronal, um corte coronal, e a gente tem uma ponderação T2. Então, na ponderação T2, sempre observe o líquor. Então, olhe para o líquor ali e note só que ali onde a gente tem os ventrículos laterais, a gente tem o líquor brilhando. Porque lembre, a água ou o líquor, ele perde a sua magnetização longitudinal mais devagar. Se ele perde mais devagar, quando eu captar a imagem, quando eu captar o sinal, eu vou ter ainda muita magnetização transversal dos prótons de hidrogênio compostos na água. Logo, ele vai ter hipersinal e vai aparecer branco na imagem. Já a gordura ela perde o seu sinal mais rápido, então ela vai ter uma imagem com menos realce. E note que eu falei que, pela explicação, parece que a gordura ela vai aparecer escura na imagem, mas não é isso que acontece. No T2 a gordura não aparece totalmente escura, ela aparece com um tom mais claro, mas não tão claro como o líquido. Por isso que quando você for olhar a imagem T1 e T2 e compará-las, observe sempre o líquor, dependendo da estrutura ali, a região onde você sabe que tem líquor, que tem água, e compare. No T2 ele vai aparecer branco, brilhante, e no T1 ela vai aparecer com hipossinal, ou seja, vai aparecer escuro, certo? Existem imagens que podem até confundir vocês, mas a princípio eu quero que vocês compreendam apenas a diferença entre T1 e T2, certo? Outra coisa que a gente deve levar em consideração quando a gente for olhar a imagem T1 e T2, você vai olhar na sua tela, quando aparecer a imagem, vai aparecer ali o valor de TR e o valor de TE. Esse valor de tempo de repetição e o valor de tempo de eco, que é dado em segundos, em milissegundos, eles vão interferir, eles vão ter um grande impacto em como a imagem vai se apresentar. Então, se eu quero ter uma imagem ponderada em T1, ou seja, com o contraste que se espera em T1, eu vou ter que ter um TR curto e um TE curto. Ou seja, eu vou ter que ter valores de TR em torno de 250 a 700 milissegundos e um TE, uns valores entre 10 a 25 milissegundos. Quando passa desses valores, tanto do TR como do TE, a gente vai ter um TR e um TE longo. E o ideal para termos uma ponderação T1 é ter um TR curto e um TE curto. Lembrando que o TR, principalmente o TR, ele tem um impacto direto na ponderação T1, no contraste T1. Então, se eu aumento demais o tempo de repetição, eu posso estar perdendo essa ponderação em T1. Já com relação à ponderação em T2, se no T1 eu preciso ter um TR curto e um TE curto, no T2 eu tenho que ter o contrário. No T2 eu tenho que ter um TR longo e um TE longo também, certo? E aí eu vou conseguir produzir uma imagem em T2. E os valores estão aqui embaixo, como vocês conseguem observar. Então sempre lembre disso, de como um está relacionado ao outro, como a estrutura a qual os prótons de hidrogênio estão ali alocados. Isso vai interferir em como a imagem vai se apresentar no contraste da imagem. Então, além de conhecer a física da ressonância, você também tem que conhecer de anatomia e saber qual é a composição de cada estrutura que está ali e por que ela se apresenta com aquela coloração. Então, se eu tenho uma estrutura que tem bastante líquor, se eu estou em T1, ela tem que apresentar-se com um hipossinal. Agora, se eu estou no T2, essa estrutura que tem bastante líquido, ela tem que se apresentar com hipersinal, ou seja, tem que se apresentar clara na imagem. Então, espero que tenham gostado dessa aula. E na próxima aula a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre ressonância. Então, se você gostou, eu peço que vocês deixem seu comentário, compartilhem esse vídeo, curtam e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a gente continuar produzindo conteúdos como esse. Então, agradeço por tudo e até a próxima aula.